A gente vai fazer dois exemplos. Um exemplo de cálculos diretamente proporcionais e um exemplo de cálculos inversamente proporcionais. Só que tem algumas delas que dá para fazer de cabeça. A gente só quer o comportamento. Nós estamos analisando o comportamento. Vamos lá. Complete o quadro a seguir. Complete o quadro e em seguida responda as questões propostas. Você tem aqui uma tabela com suco de uva e o preço desse suco de uva, né? Ele disse que 1,5 litro custa R$ 11. 3 litros. Imagina que de 1,5 litro para 3 litros, você está adicionando mais 1,5 litros. Tá, você está calculando o dobro. Aqui fica uma lógica, né? Que você está adicionando mais R$ 11. Então, isso aqui iria para R$ 22. Isso é um cálculo diretamente proporcional. Aumentou a quantidade de litros, aumenta a quantidade do preço, né? Aumenta mais R$ 11 aqui. E se você parar para perceber, sempre você vai estar adicionando mais 1,5. E aqui, consequentemente, você vai adicionar mais 11. Isso daqui vai para R$ 33, então. E você já percebeu qual é o padrão dessa nossa tabela aqui. Tá, mas isso daqui é um comportamento. A gente vai fazer um cálculo aqui do lado depois. Isso daqui vai para R$ 44, porque olha para onde foi. Foi para R$ 6 aqui. Então aumentou mais 1,5. E aqui vai aumentar mais 1,5. Aqui aumenta mais R$ 11. Isso é cálculo diretamente proporcional. Enquanto o litro cresce, aumenta o valor que você vai ter que pagar por ele. Aí só que olha a pergunta aqui, ó. Se Joana comprasse 15 litros de suco para sua festa, quanto ela pagaria? Duas maneiras de resolver essa questão. A primeira maneira de resolver é você perceber que 15 é o dobro de 7,5. Se você pega 7,5 mais 7,5, isso dá 15 litros. Então, se é o dobro, isso daqui também vai ser o dobro. O dobro de 55 é R$ 110. Isso já seria a nossa resposta. No entanto, olha o que você pode fazer aqui, ó. Vamos colocar litros de suco e preço, né? E prevo e preço. Eu vou escolher uma referência inteira. Ou seja, eu não vou escolher isso aqui como referência para fazer aquele se tantos litros custam tanto, não. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com número decimal. Eu não vou trabalhar com número decimal. Vou escolher essa linha bem aqui, ó. Isso aqui pode me ajudar a calcular. Se 3 litros custam R$ 22, aí ele pediu 15 litros. 15 litros vão custar quantos reais? Vamos parar para analisar. Eu vou fazer o cálculo diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vai ser o diretamente. Por quê? O diretamente é o x, né? Enquanto um aumenta, o outro aumenta. Então eu taco o x aqui. 3 vezes o x vai dar 3x. 22 vezes 15 vai ser isso aqui. Lembra que eu falei que eu ia mostrar uma técnica que não precisa fazer essa multiplicação para você calcular esse resultado? Dá uma olhada aqui, ó. Eu sei que esse 3 está multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Então isso vai ficar 22 dividido por 15. E olha essa paradinha aqui acontecendo. 22 vezes o 15. O 3 está multiplicando o x. Ele passa dividindo esse cara todinho. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Dê uma olhada nisso. Quanto é 15 dividido por 3? Isso eu só posso fazer se tiver uma multiplicação aqui no meio. Se fosse o mais, eu não poderia fazer, tá? É uma multiplicação. 15 dividido por 3, 15 dividido por 3 é 5. E quanto é 5 vezes 22? 5 vezes 22 é 110. 110 o quê? Reais. 110 reais. Chegando no mesmo resultado que a gente obteve, tá? Então é bom você ficar atento a essa técnica. O professor poderia multiplicar 22 vezes o 15? Poderia, daria 330. Dividido por 3, 110. Mas eu tinha uma divisão ali, uma simplificação básica, né? Continua sendo multiplicação de frações. Você pode resolver desse jeito. Se você quiser multiplicar esses dois, fica à vontade. Eu, a partir de agora, só vou multiplicar quando eu realmente simplificar todos os valores possíveis, para trabalhar com números baixos. Foi necessário calcular o preço de 1 litro de suco para preencher a tabela? Não, porque não tinha o preço de 1 litro de suco, né? Começou a partir de 1,5 litro. Então a resposta é não, porque começou a partir de 1,5 litro. E isso daqui seria o cálculo diretamente proporcional aplicado numa questão lógica, tá? E a gente vai fazer agora uma questão aqui que envolve o mesmo cálculo diretamente proporcional. Quem tem o livro SAIS é uma questão de lado SAIS. Eu vou resolver só 2 itens, você vai se prontificar de resolver o restante, mas que dá para fazer também
Por meio das grandezas diretamente proporcionais. Lembra? É diretamente proporcional? Enquanto uma cresce, a outra cresce. Enquanto uma desce, a outra desce. Taca o x. É desse jeito que faz. Então, nós vamos fazer aqui, né? Opa. Laura pagou R$ 22. Laura pagou R$ 22 por 6 pacotes de balas. Quanto ela pagará se comprar 3 pacotes? Ou se ela pagar 9 pacotes? Bom, dá para resolver por lógica. Só é você dividir 6 por 2 e 22 por 2, que isso aqui vai dar R$ 11, certo? E 11 vezes 3, isso aqui vai dar 33. Só é você fazer a multiplicação voltada para os pacotes. Mas eu quero resolver isso por meio da regra de 3. Eu tenho as unidades aqui, pacotes e preço. Então, vou colocar pacotes e preço. A coluna, né? E eu vou fazer minha referência. A minha referência é 6 pacotes custam R$ 22. 3 pacotes vão custar quantos reais? Por que eu apliquei meios por extremos? Por que eu taquei o x aqui? Porque são cálculos diretamente proporcionais. Diminuiu a quantidade de pacotes, vai diminuir o preço. Não tem lógica eu diminuir a quantidade de pacotes e pagar mais por isso. Não. Então, isso aqui é meios por extremos. Né? Diminui a quantidade de pacotes, diminui o preço. 6 vezes o x, 6x. 3 vezes 22 vai dar 66. Olha a estrutura de novo aparecendo aqui. Ó. De novo, a mesma estrutura. Isso vai gerar para mim x igual a 66 dividido por 3. Assim sendo, x é igual a 11. 11 pacotes ou 11 reais? Como o x está debaixo de preços, isso é 11 reais. Sem contar que era o que ele estava pedindo na questão, né? Quanto ela pagará? 11 reais. Seria isso daqui. Ok? Seria isso. Vamos lá para a nossa letra B. Nossa letra B é o mesmo esquema. Eu vou utilizar a mesma referência daqui de cima. Inclusive, eu vou só copiar isso aqui. Tá? Vou copiar aqui. Deixa eu apagar esse pedacinho. Já temos nossa referência. 6 pacotes custam R$ 22. E 9 pacotes vão custar quanto? Por que eu falei lá antes que era só multiplicar por 3? Porque daqui, ó, 3 custam R$ 11. 9 pacotes é 3 mais 3 mais 3. É só multiplicar o 11 por 3. Mas eu posso aplicar meios por extremos aqui também. 6 vezes x vai dar 6x. 9 vezes 22 vai dar 18. Sobe 1, 18, 19. 198. 198. X é igual a 198 dividido por 6. X é igual a R$ 33. R$ 33. Eita. Aqui. R$ 33 seria a nossa resposta. Tá bom? Então aqui é um exemplo de como nós podemos aplicar aí os cálculos diretamente proporcionais. Vamos agora ver aqui cálculos que são inversamente proporcionais. Tá? Um exemplo bem clássico, aí tem outros exemplos, né? Aqui. Esse daqui é um cálculo que vai ser inversamente proporcional. Nós vamos também resolver duas questões envolvendo ali, geralmente as inversamente proporcionais envolvem tempo, né? Aumenta uma coisa e diminui a outra. Lembrando que as inversamente proporcionais, vamos supor aqui que eu tenho as grandezas, ó, elas vão ser resolvidas desse jeito, tá? Desse jeito, paralela. Porque a minha noção de inversamente proporcional, eu consigo montar o i com as retas que são paralelas. Pronto. Uma torneira enche uma caixa d'água. Ele está pedindo para a gente desenvolver isso daqui em formato de tabela, mas eu não quero não, só quero saber o valor. Você vai montar sua tabela no seu livro, tá? Vou puxar aqui. Pronto. Ô, rapaz. Uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas, despejando 10 litros de água por minuto. Em quanto tempo duas torneiras iguais encherão a mesma caixa d'água? Pensa no seguinte. Duas torneiras iguais. Esse despejando 10 litros por minuto não vai entrar na nossa conta aqui. Ela não vai fazer influência nenhuma. Tá bom? Não vai fazer influência nenhuma. Quais são as grandezas que nós temos e com as quais a gente vai trabalhar? Uma torneira, está aqui a primeira grandeza, torneira. Observa aqui, ó. Então, vou escrever torneira. Enche uma caixa d'água em 4 horas. Opa, a outra grandeza são horas. Então, uma torneira enche em 4 horas. Duas torneiras encherão em quanto tempo? Em quanto tempo? Então, x torneiras. X horas aqui, né? De novo, isso é inversamente proporcional.
Se aumentou a quantidade de torneiras, tem que diminuir o tempo para encher essa nossa caixa d'água, porque eu estou usando torneiras a mais. Está despejando a mesma quantidade de água, é igual a outra torneira. Então, vai diminuir o tempo. Não teria sentido eu colocar uma torneira ali e ela aumentar o tempo de duração. Não faz sentido isso. Eu não posso fazer meios por extremos. As inversamente proporcionais se comportam de forma paralela aqui o cálculo, ficando 2 vezes x e 1 vezes 4 vai dar 4. E aqui vai fazer sentido pra caramba esse nosso texto, essa nossa questão. Porque o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Assim sendo, x é igual a 4 dividido por 2, 2 horas. Certo? Por que é 2 horas? Porque o x está na coluna das horas aqui. E porque é o que a questão está pedindo. Em quanto tempo elas vão encher? Você não vai dizer em quanto tempo elas vão encher. Ah, 2 torneiras. São, nesse momento que eu estou gravando aqui, são 12 torneiras e 57 gotas. Não, são 12 horas e 57 minutos, ok? Então você tem que ver onde o teu X ele está. Ele está debaixo da coluna das torneiras, que ele continuou debaixo da coluna das horas, então a resposta é em horas, tá bom? Então é isso. 2 horas, ela vai encher em 2 horas. Vamos raciocinar. Uma torneira enche em 4 horas. Eu aumento a quantidade de torneiras para 2. Eu diminuo o tempo de duração. Que bom. Vamos lá para a nossa letra B, que envolve esse mesmo exemplo das torneiras. Se 4 torneiras forem ligadas juntas, cada uma despejando 10 litros de água por minuto, cada uma despejando 10 litros de água por minuto, é a mesma coisa, esse cálculo não, esse valor que não entra na nossa conta. Em quanto tempo essa caixa d'água estará cheia? Bom, vamos pensar. Torneiras e horas, né? Ela colocou 4 torneiras agora. Vou ter que escrever, deixa eu pegar a referência lá de cima logo. Aqui. Aqui sim. Opa. Aqui, né? Torneiras e horas. Bom, ele diz que 4 torneiras. Opa. Ele diz que 4 torneiras enche. Ah, tá. Eu tenho referência. Uma torneira enche em 4 horas. 4 torneiras vão encher em quantas horas essa parada aqui? Não coloque meios por extremos, porque não vai fazer sentido meios por extremos aqui. Lembrem que esse cálculo é inversamente proporcional. Aumentou a quantidade de torneiras, tem que diminuir o tempo de duração. É isso. Aqui vamos ter, se é inversamente proporcional, cálculo paralelo. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Olha a estrutura, chegamos no nosso padrão. X é igual a 4 dividido por 4. X é igual a 1 hora. Isso faz sentido pra caramba. Olha o que não faria sentido nessa questão. Ela é inversamente proporcional. Aumentou a quantidade de torneiras e diminuiu a quantidade de tempo. Se eu fosse fazer meios por extremos, ficaria 1 vezes x. X, 4 vezes 4, 16. Iria dar 16 horas. Olha como não faz sentido. Você aumentou a quantidade de torneiras, aumentou o tempo. Não, tá errado, tá errado. Você tem que ter essa interpretação. Aumentou a quantidade de torneiras, diminuiu o tempo. Isso é paralelo, ok? E é isso e pronto. Seria isso daqui a nossa explicação na questão de como é que se comportam os cálculos inversamente e diretamente proporcional. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Assistam, acompanhem, tentem fazer essas questões de novo utilizando o processo. Daí vai ajudar você a desenvolver a interpretação de cálculos diretamente e inversamente proporcional. Até a próxima aula. Falou, é nóis.